Capítulo 104 O Retorno do Rei 4. No meio da noite, com a lua alta no céu, Gyoak Seong estava correndo com Thompson inconsciente nas costas. Não pensei que fosse dar tão certo. Ele não apenas sobreviveu, mas também teve a oportunidade de se tornar um gênio. Os cantos da boca de Gyoak Seong se ergueram quando ele se lembrou da discussão que teve com Priscila nas Montanhas Corcas. Todo mundo está tentando freneticamente se livrar dele. O verdadeiro governante do reino dinamarquês, o rei demônio Dantalion, era extremamente cauteloso com o Wilk, porque ele havia derrotado o rei demônio Volak uma vez e matado a bruxa da inveja Kriemhild. Se eles lutassem um contra o outro, havia uma grande chance de Dantalion perder. Portanto, Dantalion elaborou um esquema contra o Wilk. Ele persuadiu Priscila, a bruxa da preguiça, a avançar pelas montanhas Corcas e pediu ajuda ao rei demônio Ami, um membro do mesmo círculo demoníaco. Eles obterão o reino do Reno. Embora ele não tenha sido informado dos detalhes, os planos deles eram mais ou menos previsíveis. Eles chamariam a atenção de Wilk ao causar uma perturbação nas montanhas Corcas. Como o exército do Marquês Nelson estava ocupado defendendo o Castelo Doria, Wilk não teria outra escolha a não ser enviar o exército do reino para a cordilheira. No entanto, um exército sozinho não seria suficiente para deter a bruxa da preguiça. Como a subjugação falhou diversas vezes, havia uma grande possibilidade de que o Wilk acabasse aparecendo para lidar com o problema sozinho. Se isso acontecesse, os dois reis demônios que estavam ao lado observando a situação o atacariam juntos e o matariam, conquistando as terras e tomando conta da capital Heidelberg. Depois desta guerra, me será concedido um pequeno feudo. Seu papel era monitorar o Castelo Doria e criar confusão no momento oportuno. Considerando a importância estratégica do Castelo Doria, esta era uma tarefa importante. Se tivesse sucesso, seria reconhecido por suas conquistas. Quando chegou ao Castelo Doria, Gyoak Seong desceu do cavalo e falou com Thompson. O que você vai relatar ao Marquês Nelson? O exército de monstros atacou. Fomos aniquilados. A mente de Thompson foi corrompida por Priscila. Gyoak Seong, que o viu babar como um idiota, estalou a língua. Agora que ele é um fantoche, ele ficou completamente sem cérebro. Mas isso não importou muito, pois Thompson não era muito útil para essa operação em primeiro lugar. Seu papel era simplesmente relatar a situação ao Marquês Nelson de forma apropriada. Depois disso, sua existência se tornaria sem sentido para o plano. Depois de tirar Thompson do cavalo, Gyoak Seong foi direto com ele pelo castelo. Depois de passar pelos rigorosos procedimentos de identificação e chegar ao quarto do Marquês. Você não pode entrar agora. Um guarda parado em frente à porta bloqueou Gyoak Seong. Aqui é Sir Thompson, comandante do Exército de Reconhecimento de Corcas. Estamos aqui para tratar de negócios urgentes, então saia do nosso caminho. O Marquês está atualmente falando com Sua Majestade o Rei, então, por favor, espere um pouco. Shun Wilk. Gyoak Seong não conseguiu manter sua atuação e sua expressão ficou sutilmente sombria. Por que Sua Majestade veio até aqui? Não tenho certeza sobre isso. Ele simplesmente veio com um único cavaleiro de escolta. Shun Wilk chegou em um momento ruim. Quando Gyoak Seong começou a suar e a recuar. Claque. Leifina revelou sua presença ao abrir a porta. A conversa entre Marquês Nelson e Wilk havia acabado. Ele. Quem são essas pessoas? Oh, eles foram enviados para investigar as montanhas Corcas há algum tempo. O guarda explicou brevemente a situação. Leifina assentiu e sussurrou para o Wilk, que estava pacientemente atrás dela. O comandante do exército de reconhecimento retornou. Momento perfeito. O Wilk deu um passo à frente e alternou seu olhar entre Gyoak Seong e Thompson. Imediatamente, seus olhos ficaram afiados. Ele podia sentir energia demoníaca dos dois, embora fosse muito fraca. O que aconteceu durante a investigação? Monstros atacaram o exército. Como Thompson sofreu lavagem cerebral, ele relatou falsamente os eventos dentro das montanhas. Embora a história parecesse plausível, ela não conseguiu apagar as suspeitas de Wilk. Muitas partes disso parecem suspeitas. Precisaremos fazer um interrogatório. Aspas reticências aspas. A expressão de Gyoak Seong escureceu imediatamente. Ele não esperava que algo assim acontecesse antes mesmo do plano ter sido posto em ação. Seria um problema se o Wilk percebesse que Thompson sofreu uma lavagem cerebral. Quando seus pensamentos chegaram a essa conclusão, Gyoak Seong falou rapidamente. Vossa Majestade, foi um ataque tão repentino que não conseguimos reunir informações suficientes sobre ele.
Se me der outra chance, voltarei para as montanhas Corcas e... Leifina, prenda-os. O Wilk deu a ordem como se não houvesse mais nada para ouvir. Sim, meu senhor. Leifina, que estava de pé ao seu lado, moveu-se para trás dos dois sobreviventes e agarrou-os pelo pescoço. Seus movimentos foram tão rápidos que Gyoak Seong não teve tempo de reagir. Estou completamente preso. Gyoak Seong engoliu sua saliva. Fugir nessa situação era o mesmo que admitir que era um traidor. Além disso, ele não tinha as habilidades e capacidades para fugir com segurança naquele momento. Gyoak Seong se desesperou ao ver o Wilk conversando com Marques Nelson, que saiu surpreso do escritório. Depois de 1 hora de interrogatório, o Wilk conseguiu fazê-los contar a verdade. Ele havia hipnotizado Gyoak Seong com o relógio de bolso de Jake e o fez responder com sinceridade. Por outro lado, Thompson já havia sido profundamente corroído com energia demoníaca que não ajudou o Wilk durante o interrogatório. O Wilk teve uma ideia clara da situação e ordenou que as duas pessoas fossem trancadas atrás de barras de ferro e algemadas. Eles estão pensando em usar as montanhas Corcas como um posto avançado. Como ele esperava, eles não tentaram uma guerra total. Se eles declarassem guerra publicamente, o Sagrado Império Aperiano enviaria paladinos para arbitrar o conflito, o que era indesejável para os reis demônios e a bruxa. Os 7 paladinos eram poderosos o suficiente para rivalizar com a força dos reis demônios, desde que não fossem de alta patente. Eles também podiam detectar facilmente demônios que se escondiam. Portanto, os reis demônios de Ars Nova mobilizaram monstros em vez dos exércitos dos reinos Dani e Lídia. Eles estavam tentando eliminar o Wilk enquanto faziam o melhor para evitar conflitos internacionais entre nações. Em tal situação, as montanhas Corcas, que sempre estavam infestadas de monstros, eram o melhor campo de batalha que eles poderiam desejar. Eles não vão parar com seus planos agora só porque descobrimos seus planos. Priscila provavelmente estava observando a situação aqui através das impressões sobre Thompson e Gyoak Seong. Entretanto, era improvável que ela e os reis demônios de Ars Nova mudassem significativamente seus planos originais, pois sabiam que as montanhas Corcas eram um local estratégico que o Wilk não ousaria abandonar. Se eu não der um passo à frente, a marcha de Nelson se tornará um grande cemitério. Priscila se uniu aos reis demônios porque precisava que sacrifícios fossem feitos a Lilith e uma floresta para governar como um santuário. Se ela atacasse, os guardas nas regiões norte e central da marcha de Nelson seriam massacrados sem ter chance de retaliar. Algo precisava ser feito antes que fosse tarde demais. O que você planeja fazer, Vossa Majestade? Enquanto o Wilk permanecia em silêncio, pensando profundamente, Marques Nelson perguntou com um olhar ansioso. Ele também ouviu o conteúdo do interrogatório e entendeu a gravidade da situação atual. Contudo, não havia muito que ele pudesse fazer além de esperar pela ordem do rei. Já que eles vão nos atacar primeiro, não há outra escolha. Ele tinha sido preparado desde o começo. Era impossível para ele ficar confinado dentro da Península Ionel desde o começo. Mesmo que fosse um pouco irracional, ele tinha que derrotar os 2 reis demônios e conquistar os países vizinhos para estabelecer as bases para a paz do continente Eif. Na minha opinião, seria uma boa ideia enviar uma mensagem para pedir ajuda ao Imperador Tibérius. Se os paladinos do Sagrado Império Aperiano nos ajudarem, esse problema pode ser facilmente resolvido. Não, isso seria problemático. O Wilk também possuía a energia demoníaca de Azura, então aos olhos dos paladinos, ele não era diferente do 72º Reis Demônios. A situação pioraria se eles realmente pedissem ajuda ao Império Sagrado Aperiano. Os Reis Demônios do Círculo Ars Nova também sabiam desse fato, e é por isso que foram ousados o suficiente para planejar um esquema como esse. Se a situação ficar crítica, você está planejando lidar com ele sozinho, Vossa Majestade? Não, vou precisar de ajuda. Eles poderiam atrapalhar Priscila por um tempo com a ajuda da Sociedade Espiritual do Reino Izuna. O Wilk voltou ao quarto do Marquês Nelson e rapidamente escreveu uma carta. É hora de obter o apoio militar que foi prometido da última vez. Não havia necessidade de pedir ao Reino Izuna que enviasse tropas, pois elas poderiam manter o exército do Reino Dinamarquês sob controle em sua fronteira. A Sociedade Espiritual e os padres do grupo foram apoio mais que suficiente. Meu senhor, devemos emitir um projeto de ordem para todos os senhores feudais. Não, espere um momento. Eu farei uma lista separada de lordes. Se eles se envolvessem em uma guerra total, havia uma grande possibilidade de serem atacados por trás, por grupos como a Sociedade da Rosa Dourada, o Culto das Bruxas ou Demônios. Quando Wilk entregou o pergaminho com uma lista de nomes escritos, Leifina fez uma expressão confusa.
Isso é realmente o suficiente. Eu pessoalmente não acho que haja o suficiente na lista. Este conflito ainda não está no estágio de uma guerra total. Se eles liderassem muitas tropas, Priscila e os reis demônios do Círculo de Ars Nova não desceriam as montanhas Corcas. No entanto, se eles subissem as montanhas às cegas, acabariam como Gaius, o comandante do Quinto Corpo, devido às inúmeras áreas de emboscada e locais de perigo que estavam dentro das montanhas Corcas. Eles também poderiam ser emboscados pela retaguarda. Portanto, era mais sensato concentrar-se na defesa em vez do ataque, e esperar que a unidade sacerdotal liderada pela sociedade espiritual se juntasse a eles. Há uma grande possibilidade de que Sirien, a região norte, seja o alvo primeiro, em vez da região central, Trevis. Vou enviar Máximos, o general mais destacado, para aquela região. Enquanto observava o mapa da marcha de Nelson colocado sobre a mesa, o Wilk calmamente planejou uma operação. Enquanto isso, o Marquês Nelson e Leifina o ouviam atentamente, quando... Marquês Nelson, isto é uma emergência. Um dos soldados correu para dentro da sala. Qual é o problema? O tenente Gyoak Seong escapou de sua cela de prisão abrindo as barras de ferro com as próprias mãos. O que? O Marquês Nelson olhou para o soldado com uma cara de espanto, pois não conseguia acreditar naquele absurdo. É impossível dobrar aquelas barras resistentes a menos que ele tenha o nível de força de um ogro. No entanto, o Wilk assentiu como se esperasse essa notícia. Ele fugiu como eu esperava. Você deixou passar de propósito. Não faz sentido mantê-lo trancado, já que ele não tem mais utilidade para nós. Era melhor libertá-lo e descobrir onde Priscila estava escondida. Após a explicação de Wilk, Leifina falou com urgência. Se esse é o objetivo, não deveríamos enviar alguns homens para persegui-lo. Homens que vão fingir que não conseguem alcançá-lo e manter uma certa distância entre eles e Gyoak Seong. Não há necessidade. Ele obteve a recompensa do 96º andar da Torre do Crepúsculo, as asas do mensageiro. Ao usá-lo, ele poderia ver sua visão com a de outra pessoa por um máximo de 3 dias, alguém com quem ele estivesse em contato físico. No entanto, ele só poderia ser usado 3 vezes. O Wilk o havia usado 2 vezes na Floresta das Bruxas anteriormente, então esta era sua última chance. No entanto, ele não considerou isso um desperdício. Com esse último uso, ele conseguiu descobrir para onde Gyoak Seong estava indo sem precisar persegui-lo. Então, Gyoak Seong também não pode ver este lugar através de seus olhos, meu senhor. Eu lidei com isso com antecedência. Antes de usar as asas do mensageiro em Gyoak Seong, o Ryuk secretamente impôs uma restrição parcial em seus 5 sentidos usando energia demoníaca. Agora, o efeito das asas do mensageiro só poderia ser apreciado por Ryuk. Os olhos de Wilk brilharam enquanto ele observava tudo o que se refletia nos olhos de Gyoak Seong.